como estudar ou o que estudar para você aperfeiçoar aí tua carreira como calculista ou até mesmo iniciar nessa jornada aí de como ser um calculista de estruturas metálicas, tá? Ou qualquer tipo de estrutura. Diversas vezes eu recebo esse questionamento de alguma orientação, não especificamente sobre esse assunto, mas eu vejo que pode ser uma dificuldade de quem está começando, de entender o que tem que estudar diante de tanta informação, diante de tanto conteúdo. A gente sabe que a engenharia de estruturas é um conhecimento que você não se adquire em pouco tempo, né? Aliás, é um assunto, é uma área que você vai estudar a sua vida inteira, e quanto mais você aprende, mais você vê que sabe pouco. Essa é a verdade. Então, eu queria demonstrar para vocês uma orientação e digamos assim, um checklist. Inclusive esse checklist está disponível dentro para vocês baixarem aí no link, tá? Abaixo, vocês vão dar direto com esse PDF, onde eu coloco aqui para vocês tudo o que eu considero importante para vocês estudarem ou saberem antes de começar a projetar qualquer tipo de estruturas, tá? Lógico, o que eu estou falando aqui não é uma receita de bolo, ok? Tem variações de acordo com cada pessoa, cada conhecimento e cada área. Mas eu acredito que 90% das pessoas, se atentarem a isso, com certeza vão ter uma base sólida para ser um calculista de estruturas, tá? Em qualquer tipo de material. Então eu quero começar com vocês trazendo essas 3 áreas de equilíbrio que eu considero importantíssimo, tá? Que é a estática, hiperestática, resistência de materiais, dimensionamento de estruturas de aço propriamente dito e projetos reais e portfólio, tá? Por que eu coloquei nessa ordem? Justamente para vocês entenderem que a parte principal de qualquer engenheiro calculista ou de estruturas é a fundamentação sólida em estática, hiperestática e resistência de materiais. Quanto maior o seu conhecimento, maior o seu entendimento nessa base, em azul aqui, tá? Melhor profissional, melhor capacidade de resolver problemas você vai ter, tá? Hoje em dia a gente tem uma difusão, digamos assim, de informações que causam confusão, e às vezes o profissional sai da faculdade com uma certa bagagem estática, pouca em hiperestática e muito pouco em resistência de materiais, porque acham isso aí já é um problema do profissional que está passando esse conteúdo para você, em resistência de materiais, que é praticamente a matéria, uma das mais odiadas na faculdade, tá? Mas quem quer atuar em estruturas precisa ter essa base sólida, né? E com tantas informações aí que a gente tem, às vezes o profissional sai da faculdade e acaba pulando essa etapa de até mesmo uma revisão forte para você ter uma base sólida em estática, hiperestática e resistência de materiais. Não estou falando aqui para você entender, não entender, mas saber exatamente todos os processos, todos os conceitos dentro de estática, hiperestática e resistência de materiais. Não. Até porque você, como profissional, não vai ter tempo para você ficar estudando em 2, 3 anos só isso para você ser um calculista. Não é isso, tá? Mas eu quero que entenda que o estudo dessa base, quanto mais tempo você gastar estudando essa parte de estática, hiperestática e resistência de materiais que a gente vê na faculdade, menor vai ser o tempo que você vai gastar com dimensionamento de estruturas de aço e seus próprios projetos e portfólio. Melhor vai ser suas soluções, mais densa e mais sólida vai ser seu conhecimento para você resolver problemas, inclusive problemas com estruturas não convencionais, tá? E esse é o ponto. Se você observar grandes calculistas, você vai observar que por trás eles sempre tiveram ou sempre têm uma base sólida em estática, hiperestática e resistência de materiais, tá? Para resolver problemas complexos, ok?
É óbvio que na maioria das vezes você vai ter problemas comuns, mas muitas vezes o profissional, mesmo com problemas comuns, se depara com algum problema, alguma situação dentro do projeto que foge à regra, e ele acaba travando no projeto, não sabendo como resolver, tá? Então, a primeira recomendação que eu vou fazer para você é que você estude a parte de estática. Eu não vou entrar aqui no checklist, eu tenho um vídeo específico dentro de um link que eu vou deixar aí para você do treinamento, que fala especificamente sobre cada item que eu coloquei aqui. Basta você ler. Mas já vou trazer algumas referências bibliográficas para você, tá? Vou até colocar numa outra câmera aqui. Com relação a estudo de estática, recomendo fortemente esse livro, Curso de Análise Estrutural, tá? Do José Carlos Suseking, ok? Um livro muito bom e muito completo na parte de toda a parte teórica de estática, tá? Tudo que você precisa saber de conceitos da estática e até cálculos aqui, vai estar aqui dentro desse livro. É óbvio que no dia a dia do engenheiro a gente sempre vai estar utilizando softwares comerciais ou softwares gratuitos que agilizam essa parte de análise estrutural. Mas saber o conceito e entender, pelo menos fazer alguns exemplos de pórtico, entender como que se calcula isso é muito importante, tá? Muito importante. Tanto em pórticos, tanto em treliças, você saber os métodos que são utilizados é muito importante. Esse é o volume 1 que trata só sobre estruturas isoestáticas e o volume 2 que trabalha com hiperestaticidade, tá? Recomendo que você adquira. Eu tenho esse volume 1, volume 2 eu não tenho, mas eu tenho uma cópia dele do livro da faculdade, do volume 2 aqui, tá? Tá, vamos lá. Então, o segundo ponto aqui seria o que? Hiperestática, tá? Que é o volume 2 desse mesmo livro, recomendo. Resistências materiais, ok? Resistências materiais eu recomendo, tem várias bibliografias, tá? Eu tenho um livro aqui que eu estudei muito, que é um livro antigo também, é um livro russo, tá? Que é esse Problemas, não sei se você vai conseguir encontrar, mas é um livro muito bom, Problemas de Resistências Materiais, tá? Por esses autores aqui, que eu não vou nem dizer o nome deles aqui, que é um livro muito bom, tá? Essa aqui é a segunda edição ampliada, tá? Editora Mir Moscou, tá? Um livro extremamente completo, com vários exemplos de resistências materiais, só que aqui ele não explica muito conceito, mais exemplos, tá? O conceito é mais superficial. Mas eu tenho um livro aqui, que eu recomendo, que eu tenho uma cópia dele, que é Mecânica dos Sólidos, do Timochenko, tá? Esse livro aqui você encontra em sebos, tá? Tirei uma cópia aqui também na época da faculdade. Esse sim traz teoria, digamos assim, pesada, mas essencial para você entender todos os conceitos de resistência dos materiais. Importantíssimo que você saiba os conceitos, tá? Não estou pedindo para você engolir isso aí fica com o tempo, né? Comece a estudar, separe uma parte do seu dia para você revisar conceitos, entender conceitos novos. Estou estudando atração, resistência de materiais. Estuda, revisa, compressão, torção, cisalhamento, enfim, você vai... quanto maior tempo que você gasta, não é um gasto, um tempo perdido, você sempre vai estar aprimorando sua parte de estruturas, tá? Então, deixei aqui, ó, inclusive os temas que você precisa focar em tração, compressão, cisalhamento, tensão, deformação dos materiais, características geométricas das figuras planas, extremamente importante. Dentro do dimensionamento de estruturas de aço, você vai se deparar com propriedades geométricas que você precisa entender o que elas significam: inércia, raio de giração, propriedades geométricas das figuras planas mesmo, área de seção transversal, né? Então você precisa saber dessas questões de como definir, como se calcular essas propriedades, porque ela é a base para você fazer todo o cálculo de dimensionamento de estruturas, tá? Então tá aqui mais uma referência: dimensionamento de estruturas de aço laminados, tá? Dentro de estruturas de aço, nós já sabemos que temos estruturas perfis conformadas a fio, temos light steel frame, né, que são os perfis engenheirados, e temos os perfis laminados também, né, que é os que são mais utilizados também para estruturas aí de edifícios multipavimentos, né.
Dentro de dimensionamento, especificamente dimensionamento de estruturas de aço, tá? Com a base sólida fica muito mais fácil, tá? E aí você vai conseguir entender. Primeiro, a norma você precisa ter em mãos, obviamente, tá? Inclusive a norma de ações, tá? Em suas estruturas. E o que você precisa saber de dimensionamento de estruturas de aço é basicamente ações de estruturas, tá? Que atuam nas estruturas de aço, como que você vai fazer as combinações de ações, quais são as ponderações que você tem que fazer, quais são as combinações, tá? Você tem que entender os tipos de perfis mais utilizados em estruturas de aço, tratamentos superficiais, dimensionamento de perfis a tração, compressão, a flexão simples, submetidos a cortante também, e esforços combinados. Depois você vai precisar estudar ligações parafusadas, soldadas, placas bases e pilares, que não deixa de ser uma ligação, né? E detalhamento de estruturas de aço, você precisa pelo menos ter uma noção, tá? E referências bibliográficas que eu tenho com perfis laminados, tá? O primeiro deles que eu recomendo é esse livro aqui, Estruturas de Aço, do Zacarias, ok? Edifício Industrial Detalhado, tem um exemplo no final. Aqui, pessoal, esse livro ele vai trazer vários conceitos de perfis laminados, nada de perfil conformado a frio, ok? E alguns conceitos de ligação. Ele não é um livro assim extremamente completo, com vários exemplos, mas já é um pontapé inicial para você começar a entender, tá? Eu recomendo também, e aí eu vou por ordem aqui do que eu considero menos importante para até o mais importante, tá? Esse aqui é um livro muito bom também, Manual de Estruturas Metálicas, que vai trazer algumas coisas de perfis conformado a frio, mas ele vai trazer muito forte parte de ligações, principalmente em ancoragem com peças em concreto, tá? Estruturas mistas, ligações mistas aí, tá? Vai trazer alguma coisa de coberturas, ok? E o foco, só que o foco principal desse livro, inclusive mais da metade dele, é patologias, ok? Importante também para você ter no seu estudo, para ter um agregado, digamos assim, no seu conhecimento, que vai trazer sobre proteção superficial, patologias que ocorrem nas estruturas metálicas, para você se atentar, beleza? Um outro livro muito bom, antigo, não está adequado à norma, mas é muito importante que você tenha ele na sua biblioteca, é essas Estruturas Metálicas do Antônio Carlos Fonseca Bragança Pinheiro. É um livro que segue a norma mais antiga, mas os conceitos são os mesmos, tá? De estática, de resistência de materiais, e muita coisa daqui você consegue aproveitar. Inclusive ele traz vários outros assuntos paralelos, como por exemplo dimensionamento de cálices e condutores verticais, tá? Algumas ligações diferentes aqui, estruturas treliçadas e também perfis conformados a frio. E traz também conceito de ligações parafusadas e soldadas, tá? Recomendo para que você tenha também aí na sua biblioteca, tá? Agora o livro que eu mais recomendo, inclusive esse é o livro que eu disponibilizo para quem participa do treinamento, que eu mando para casa dele, um livro físico, é esse o livro aqui, do Facuri, tá? Esse livro de dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos, aço concreto, esse sim traz de forma muito didática mesmo, todos os conceitos de estruturas metálicas, tá? Tração, compressão, esforços combinados, cisalhamento, inclusive ele no final do livro tem capítulos voltados para vigas mistas e lajes mistas também. Ele traz exemplos de dimensionamento e pilares mistos também, ok? Esse é um livro que eu considero assim, que para mim foi muito bom, que quando eu estudei ele, inclusive alguns exemplos dele eu coloco dentro do treinamento. É um livro extremamente didático, que eu realmente consegui entender vários dos conceitos de estruturas metálicas, tá? Recomendo fortemente que você tenha esse, mais do que os outros inclusive, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, com estruturas metálicas laminados, é isso que eu recomendo para vocês, tá? O que mais que eu posso recomendar aqui para vocês? Estruturas de aço agora com relação a conformados a frio é o mesmo assunto, ok? Só que você tem mais verificações do que os laminados, mais cuidados porque são chapas finas com relação a estabilidades locais.
Mas basicamente minha referência bibliográfica para perfis conformados a frio, talvez você não encontre em lojas aí, em bibliotecas virtuais aí, mas eu vou trazer primeiro o que você vai encontrar. Esse livro aqui é um dos mais completos que a gente tem, que é Estruturas de Aço, Dimensionamento de Perfis Conformados a Frio, tá? Esse livro aqui é muito bom, tá? Ele vai trazer vários exemplos, inclusive eu vou até propor algumas revisões de alguns exemplos aqui. Com certeza isso aqui já deve ter revisado, já deve ter uma versão mais ampliada também, mas é um livro muito bom, tá? Muito bom também sobre dimensionamento de perfis conformado a frio. Ah, Douglas, então eu tenho que estudar laminados e conformado a frio? Sim, tem inclusive normas diferentes, ok? Então você tem verificações, lógico, o conceito, de novo, é o mesmo, é o que você vai ter dentro da teoria de conformados a frio, algumas verificações a mais para fazer com relação a estabilidades laterais principalmente, tá? Flambagens distorcionais e tudo mais. Tem esse que é mais simples, para você que está começando, quer entender, ele tem menos conteúdo que esse daqui, mas ele também trata de forma breve todos os conceitos de perfis conformados a frio. Ele não vai trazer exemplos, ok? Só os conceitos mesmo, mas é um ótimo livro de você ter para uma consulta rápida, tá? Nos conceitos aí de conformados a frio. E o livro que eu realmente recomendo, e aí você precisa entrar em contato com o autor, que é esse daqui. Esse sim é o mais completo que a gente tem hoje, que eu conheço, tá? Que é o livro do professor Paulo Roberto, o diretor da Stable Engenharia. Esse livro aqui, inclusive, eu recebi dele, comprei dele, né? E você tem como entrar em contato direto com o pessoal da Stable e eles vão te orientar aí de como que você pode adquirir. Esse sim é um livro extremamente completo, que vai trazer todas, além de exemplos, vários exemplos com perfis compostos, tá? Que é muito importante, que a gente utiliza hoje nas estruturas metálicas, e todos os conceitos, tá? De perfis conformados a frio. Recomendo que você tenha esse para um estudo bem aprofundado, para que você entenda perfeitamente perfis conformados a frio. Recomendo esse livro aqui, beleza? Não sei se ele tem exemplares ainda, acredito que sim, beleza? Então, com isso, tá? Agora, repare que todo esse conhecimento de dimensionamento de estruturas de aço, a base dele é resistência de materiais estática e hiperestática, tá? Dentro você vai observar que o dimensionamento que é feito, que é após a sua análise estrutural, se a análise estrutural não for bem feita, não adianta nada você saber dimensionar o perfil, beleza? E aí o último ponto seria um ponto, já não é referência mais bibliográfica, mas sim projetos reais e portfólio, tá? Mesmo que você não tenha oportunidade hoje de estar numa empresa realizando projetos estruturais, se você quer começar, eu recomendo que você mesmo faça seus projetos, mesmo que nunca vá ser executados, mas que você faça projetos de mezanino, escada, galpão treliçado, galpão de arma cheia, galpões híbridos, se você é engenheiro civil, né? Se você é engenheiro mecânico, talvez não tenha como você fazer a parte do concreto, né? Mas que você faça esses projetos para você ter um portfólio. Isso, inclusive, vai te ajudar a entrar uma outra empresa, ou até mesmo que você pratique, que você coloque em prática todos os seus conhecimentos, ok? E fuja de softwares comerciais se você está iniciando, tá? Se você vai fazer um galpão, pelo menos faça uma vez na sua vida um cálculo manual de um galpão para você entender o processo, de como que é feito, compare com o software, tá? Inclusive é isso que a gente faz dentro do treinamento, tá? Que treinamento é esse, Douglas? Vou deixar o link para vocês, tá? Um treinamento que eu disponibilizo, que a gente consegue abordar 75% desses assuntos aqui do checklist, tá? Por que não 100%, Douglas? Porque estática e alguns assuntos de hiperestática e resistência de materiais a gente já viu na faculdade, então eu só reviso, ok? Agora, toda a parte de dimensionamento de estruturas NBR 8800 e 14762 faz parte aqui do nosso conteúdo do treinamento, ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é extremamente importante que vocês tenham, mesmo que não participem do treinamento, que vocês saibam
como que vocês devem e o que vocês devem estudar. Então, projetos reais e portfólio é muito importante. Se você nunca fez uma marquise metálica, calcule pelo menos uma vez na sua vida, compare com o software para ver se seu cálculo manual está batendo, para vocês entender o que o software está fazendo, tá certo? Surgiu um galpão treliçado, faça um mini galpão ali, um galpão pequeno, calcule ele à mão para você verificar se realmente está dominando aquele assunto, né? Então tenha pelo menos no seu portfólio uma estrutura pelo menos calculada à mão para que você possa não ficar refém do software, tá? O software é um grande problema, tá? Se você não utilizar ele de forma correta, ok? E para finalizar o vídeo, que já deve estar bem extenso, já está dando 20 minutos aí de vídeo, um bônus que vai fazer a grande diferença para se destacar aí com relação a ser um calculista, que é entender mais sobre laudos, relatórios técnicos. Diversas vezes você vai ter que avaliar um galpão que já está construído, inclusive é um dos conteúdos do treinamento que eu demonstro aqui, exemplos dentro aqui do exemplo de cálculo manual, os laudos, na verdade está aqui, ó, no módulo bônus, que eu coloco aqui, ó, como elaborar memoriais de cálculo e como avaliar uma estrutura para um laudo, caso real. Quando uma estrutura está lá construída e tem algumas patologias e você precisa fazer um reforço estrutural, como que se faz um laudo, um relatório técnico com relação a esse tipo de estrutura. Como você dimensiona calhas, condutores verticais, já trouxe para vocês aqui que o livro aqui do Bragança traz esse conteúdo, se você tiver interesse. Patologias em estruturas de aço, esse livro, né? O maior livro aqui que eu trouxe para vocês do Jari Xeres Neto, vai trazer para vocês muito dessa parte de patologias, extremamente importante também para você saber qual aço utilizar e qual não utilizar em conjunto, para você não ter corrosões galvânicas, enfim, toda a sua proteção superficial em ambientes agressivos ou não, você precisa saber. Estruturas mistas de aço concreto eu recomendaria, porque a maioria das vezes edifícios multipavimentos vão se utilizar da associação do concreto com aço, ok? Mistas, tá? Estruturas mistas e não híbridas, tá? Estruturas híbridas é que se utilizam do concreto, mas que não trabalham em conjunto aço e concreto. Por exemplo, a Steel Deck é uma estrutura mista, porque ela se aproveita das propriedades do concreto dentro do dimensionamento, do cálculo de verificações de estado limite último, tá? Cálculo de pilares de concretos mistos também, ok? Diversas vezes a gente trabalha ou pilares de aço com concreto confinado, né? Que é um pilar misto, a gente utiliza isso em obra. Cálculo de cálice para pilares pré-moldados também, ok? Isso já parte para concreto, mas seria interessante você saber, ou pelo menos ter uma ideia. E uma ideia básica do comportamento das fundações, ok? Seria interessante também que você entendesse um pouco sobre fundações se você é engenheiro mecânico. Se você é engenheiro civil, já deve ter uma noção. Mas se você é engenheiro mecânico, seria interessantíssimo você ter uma ideia básica do que seria a engenharia de fundações, tá? Quais são as soluções adotadas? Eu adoto esse livro aqui, inclusive para estudo como calculista, que é do professor Berberian, que vai trazer para a gente todos os conceitos aí de mecânica dos sólidos, dos solos, inclusive, até parte de fundações rasas, profundas e estabilização de taludes, né? Beleza? Então, fica aí meu vídeo, tá? Mais completo sobre esse assunto. Não fuja da nossa base, não fuja da nossa base. Você não, como que eu sei que eu estou pronto para partir para o dimensionamento de estruturas de aço? Pessoal, que vocês entendam pelo menos o conceito e tenha feito pelo menos alguns exemplos que na prática a gente faz, de um pórtico, de um galpão, de uma treliça. Você entendendo isso, você entendendo o que é hiperestática, o que é uma estrutura isoestática, como que se determina isso, resistências materiais, entendendo esses conceitos que eu coloquei aqui para você, pelo menos os conceitos, você já arriscaria dizer que vocês podem arriscar o dimensionamento de estruturas de aço. Mas não fujam, tá? Não fujam. Sempre, inclusive até hoje, eu sempre estou estudando e revisando estática e resistência dos materiais, tá? Não é demagogia, realmente. Até hoje eu foco em estudar e entender, inclusive tá até com os stickers aqui,
alguns conceitos de resistência de materiais que às vezes eu tenho que revisar para soluções de estruturas um pouco mais não convencionais, tá? Não é nem complexa, porque esse complexa vai variar de profissional a profissional. Às vezes o profissional vai achar um galpão mais complexo do que um outro profissional que já fez isso milhares de vezes. Então, um pouco não usuais no nosso dia a dia, é importante que você entenda esses conceitos, beleza? Então não caia nessa demagogia de que os softwares vão resolver tudo ou que a teoria não é válida, tá? Pelo contrário, quanto mais você estudar estática, hiperestática e resistência de materiais, isso daqui vai te trazer soluções muito melhores nas suas estruturas, porque dimensionamento de estruturas de aço, concreto ou madeira, qualquer tipo de material, parte disso daqui, tá? Se você não souber fazer isso daqui, entender como que se faz isso daqui, você não tem soluções eficientes com relação a estruturas, tá? Inclusive, muitos conceitos, muitos esforços que acontecem na estrutura, eu recebo várias dúvidas. Por exemplo, por que esse pórtico essa viga aqui mesmo biapoiada está recebendo compressão, está recebendo tração? Às vezes ela está modelando um pórtico hiperestático e não entende o processo da hiperestaticidade e acaba passando batido esses conceitos que são comuns no dia a dia, que acontecem dentro da nossa engenharia de estruturas, esses esforços internos da análise estrutural e resistência de materiais também, ok? Resistência de materiais também com relação a deformações e tudo mais. Teoria da geometria plana das figuras, que às vezes a pessoa faz em automático e não sabe por quê. Por que é inércia? Por que se calcula inércia? Por que se calcula raio de giração? Para que serve? Né? E esses conceitos são importantíssimos, né? Outras ponderações, CW, por que a gente calcula uma constante de empenamento em estruturas metálicas, né? Então, esses conceitos são extremamente importantes para que você possa avançar, beleza? Então, estou ficando por aqui, os links estão aí de baixo. Se você quiser participar do treinamento, tá o link aí disponível também de todo o treinamento de estruturas de aço, beleza?